todos. Meu nome é Rosa, é um prazer ter vocês aqui. Nós estamos inaugurando mais um momento da nossa igreja, mais um ministério, aqui o Conexão Viva. E hoje estreando o primeiro episódio, né, Jéssica? Tudo bom? A gente está com esse projeto novo, né? Algo que foi começando aos pouquinhos, né? E agora, finalmente, a gente conseguiu colocar em ação. Isso aí, startar às vezes é difícil, mas a gente consegue. Estamos aqui e estreando, né, brilhantemente. Em grande estilo, exatamente. Tá? Trazendo com a gente a pastora Claueli, nossa pastora aqui na igreja. Pastora, seja muito bem-vinda. É um privilégio, é um prazer pra gente. Foi unânime seu nome, tá? Para começar. Tinha que ser estrear. Você. Tinha que ser. Amém. Seja muito bem-vinda. É um prazer te receber. O prazer é todo meu, que alegria estar nesse dia tão importante, inauguração desse quadro, Conexão Viva. Isso. E eu sempre também tive esse desejo, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Sim. E eu acredito que vai ser um tempo muito especial, muito importante. Está em alta essa questão de podcast. As pessoas estão consumindo muito isso. E por que não a gente poder proporcionar esses momentos de conversa que vão trazer um ensinamento, um crescimento, um desenvolvimento aí no chamado. E que Deus abençoe e use muito a vida de vocês. Amém. A nossa ideia é essa, né? É colocar um pouco mais a igreja em evidência. Isso. Tentar falar da igreja em si, como ela funciona, os ministérios da igreja, as pessoas envolvidas. Amém. E tentar linkar com os eventos da igreja, né? Quando tiver os congressos, as conferências, trazer temas chama pessoas, né, relativos, né, a isso, para as pessoas, né? Ótimo, para as pessoas já irem entrando no clima, né, e já até ir sabendo da programação e tudo mais, e se aproximarem também, porque às vezes os pastores estão mais distantes, as pessoas não conhecem, querem saber da história, querem saber do que está acontecendo, como é que foi o chamado, como eles chegaram onde estão, e o podcast te dá tempo para conversar sobre assuntos assim. Exatamente. E aproximar as pessoas, né, da liderança, de pessoas também que estão aí envolvendo, crescendo no chamado. Isso é muito importante. A gente fala muito aqui que nós somos uma família viva, uma igreja viva e trabalhando muito, né? Sim. E eu lembro que eu cheguei aqui tem 3 anos e quando eu cheguei, eu falava assim, nossa, mas uma igreja grande, eu vou me perder lá dentro. Porque eu cresci trabalhando em muitos setores na igreja. E quando eu cheguei aqui, eu vi que tem muito serviço. Tem como você se entregar para o Senhor trabalhando para a obra, trabalhando para a igreja, né? E eu acho que é importante a gente levar isso para as pessoas, mostrar para as pessoas o que tem aqui na igreja. E tem muita coisa. As pessoas às vezes não têm noção, né, da quantidade de coisas, das pessoas envolvidas, né? E a gente quer apresentar um pouco isso. Amém. E também o principal, que é apresentar a palavra de Deus, né? Que... Só fica parado quem quer, né? Aqui na Família Viva. Tem espaço para todo mundo, tem trabalho, tem serviço, tem crescimento. E é uma benção. E por falar em serviço, a pastora tem muito serviço na igreja, né, pastora? Muitos ministérios aí envolvidos, né? Sim. Mas principalmente o Ministério do Ensino, né? E trazendo sempre à tona a palavra do Senhor. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, uma das primeiras conversas nossas, você me perguntou, filho, como é que você faz devocional? Aí eu tentei explicar como é que eu fazia, aí você me explicou 3 formas, eu tenho anotadinho na minha Bíblia até hoje. 3 formas de fazer, né, devocional e tal. Tenta pegar mais uma questão histórica, trazer a Bíblia, né, como um todo, entender cronológico ou não. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou entender a Bíblia cronologicamente? E parece aí, tão distante, tão impossível. Sim. Porque eu falo para todo mundo que, apesar de eu ter crescido na igreja e ter exercido muitos ministérios, eu comecei mesmo, eu aceitei Jesus aqui. Foi a primeira vez que eu vim aqui, eu aceitei Jesus aqui. Então, assim, aos 36 anos. E eu não conhecia nada de Bíblia. Nada. E foi aqui que eu aprendi a me apaixonar pela palavra. Hoje descobri, né, um chamado. Então, assim, para mim é muito legal. É algo que eu gosto muito, me dedico diariamente a ler, a aprender, a entender um pouco mais. Mas... participa das leituras no começo do ano. Nossa, é maravilhoso. São incríveis. Nossa, o que muda. Foi minha primeira participação. É um start, né, no começo do ano, que todo mundo deveria participar. Nossa, todo mundo. Gente, todo mundo deveria participar.
Se você todo mundo pode, deveria. Eu intercalei com o trabalho. Aí eu falei uma vez com o pastor Chicão, falei, pastor, eu vou ler até o 14, tá? E depois eu vou embora, porque eu tenho horário, eu tenho que ir embora. Aí o pastor, fica tranquila, filha. Aí acabou que a reunião foi desmarcada, eu fiquei até, não sei qual foi, em Levítico, acho que eu li até. E eu sou apaixonada por Levítico, né? Então, assim, vai entender, né? Pois é, raras exceções, mas eu acho lindo. E a pastora está agora com um livro, fez o lançamento até peguei aqui para mostrar. Olha, o livro aqui para vocês. Eu deixei o meu em casa. Poxa vida! Mostra para a câmera ali, pastor, o livro. Esse é o Apaixone-se pela Bíblia. Essa câmera. Isso. Olha que lindo esse livro, gente. Lindo, gente. Só faltou eu para poder também estar aqui. Esqueci, na correria. Mas eu tenho, tá, gente? Tá lá em casa. Ela um filho, né, gente? Nossa, algo maravilhoso. Impressionante. Inclusive, eu só estudei para a prova por ele. Olha, porque nós temos aqui o Ministério de Ensino, né? Estamos baseando, né? Sim, nós somos responsáveis pelo Ministério de Ensino já há alguns anos, desde que a gente voltou, na verdade, para a Volta Redonda. A gente teve fora um tempo, sempre participei, ministrei. A gente começou nosso chamado na ETM, que é uma escola de treinamento missionário, e lá a gente ministrava aulas a semana toda. E eu fiz essa escola, minha escola foi a última de 2 anos, e depois passou a ser 1 ano, então eu fiquei ali interna 2 anos, estudei muito, e foi nesse período de estudo, e de entrega, e de conexão maior com a palavra. Eu sempre cresci num lar evangélico, meus pais são pastores, né? O bispo Zé Elias, a pastora Cláudia, sempre via eles assim, debruçados na palavra, ensinando a palavra no dia a dia. Já tinha lido o Novo Testamento, na verdade, o Antigo, a maior parte, né? E na ETM a gente teve que ler 2 vezes a Bíblia toda, então com maior assim dedicação, empenho. E eu li, e ali foi ministrado sobre os 5 ministérios, e a gente precisa descobrir qual é o nosso chamado, e essa coisa toda. E no caminhar desse tempo, Deus foi falando comigo o meu chamado para o ensino, para a questão de mestre, de ensinar a palavra, de orientar as pessoas. E eu fui entendendo isso, né? O meu chamado, talvez particular, né, mais forte seja esse, o do Chicão mais na área de pastoreio, e o nosso junto de formação de líderes. Uau. Então a gente tem muito, assim, claro essa questão, e é importante ter essa visão do que Deus nos chamou para fazer, porque a gente não se distrai, né? Parecem outras coisas, a gente trabalha muito com casais também. Em outras áreas, a gente ama ministrar para casais. Inclusive, esses dias a gente foi no final de semana ministrar e foi maravilhoso. A gente prega isso, né? Uma ferida fechada é um ministério aberto. E como a gente teve alguns problemas nessa área no começo do casamento, acho que Deus proporcionou isso e trouxe cura para que a gente hoje ministrasse para casais. Mais especificamente, essa área do ensino, do pastoreio e da formação de líderes, para nós, é algo muito precioso. E a gente trabalha com casais não só para eles serem felizes e abençoados, mas o nosso foco é o quê? Para que eles sejam líderes, influenciem pessoas, para que sejam casais de pastores que tenham uma referência dentro de casa. Então, assim, nunca é só sobre aquilo, mas dentro do nosso chamado, né? E eu o acho ensino... muito difícil essa questão de você entender seu chamado, né? E reconhecer, assim, exatamente o que deve ser feito. Eu acho essa parte, assim, muito difícil. E é o segredo, né? Para uma vida plena, uma vida feliz, né? Depois eu vou falar também sobre o Mulheres Plenas. Maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui também, ó. Ai, o pessoal. Gente. Acho que é pra lá. Ó, que é um outro livro meu também. A gente tá com 3 câmeras aqui, gente. Estamos aqui no sucesso. A gente está aprendendo aqui qual câmera a gente vai usar. Mas essa questão do chamado, pastora, tem uma frase do pastor Chicão que me marca muito, que mexeu muito comigo. Foi numa live de oração que fizemos, e ele repete muito isso. Ele fala, você só vai conseguir ser plenamente feliz, próspero naquilo que você faz, no sentido de plenamente feliz, né, de exercer o máximo que você pode, quando você estiver dentro daquilo que o Senhor tem para sua vida, exercendo o seu chamado. Né? E é uma frase que me marcou muito. Para mim, foi
foi mais fácil, eu acho, saber, porque eu sempre gostei de estudar, mas eu nunca tinha lido. E quando eu li, eu me apaixonei. É até uma frase sua, né? A Bíblia, ela é apaixonante, né? Primeiro te alimenta, depois te deixa faminto. E ela é apaixonante mesmo. Você começa a ler, começa a entender, compreender, e vai destravando coisas em você, vai tratando, vai mudando. E você quer cada vez mais, né? Você quer mergulhar naquilo, ser entregue. E tem mais, né? Sim. E sempre tem mais, né? né? Por isso que a Bíblia é maravilhosa, porque é ilimitada, é o texto aqui que marcou. Eu ia te perguntar do texto. Por que esse versículo? Gente, vou ler para vocês o versículo, tá? Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Salmo 119, 96. Por que, pastor, esse texto? Porque o Salmo 119 é muito importante para mim. O Salmo 119 marca a minha história, sabe, com Deus. E daqui a pouco eu vou até falar sobre essa questão da história com Deus. A gente preza muito e prega muito sobre isso, sobre construir uma história com Deus. E eu trouxe uns memoriais aqui para mostrar sobre isso. Estamos curiosos. E marcou a minha história, porque o Salmo 119 é o maior texto da Bíblia. Tem 176 versículos, versos. E ele fala sobre a Bíblia. É para falar sobre o desejo pela Bíblia, o amor, a paixão pela palavra, o desejo pelos mandamentos, os decretos do Senhor, estudar, se aprofundar, se apoiar nisso, glorificar a Deus pela palavra. É um texto lindo. E teve um momento da minha vida que teve um encontro de chamados no Peniel, tem alguns anos isso, não sei, vou chutar aqui uns 3 anos. E foram para poucas pessoas, assim, específicas, sabe? Que Deus trouxe, a gente foi para lá, até pessoas de longe. E o meu pai falou assim, filha, eu quero que você... São os desafios, né, do bispo. E a gente cresce dentro desses desafios muito. Sim. Ele falou, filha, eu quero que você ministre lá sobre a palavra e que você gere paixão pela palavra. Porque, como eu falei, quando Deus colocou isso no meu coração na ITM, que o meu chamado era esse, tudo bem, eu comecei a estudar, eu falei, então tem que conhecer muito, tem que saber muito para desenvolver esse chamado. Só que aí teve um determinado momento que Deus falou, o seu chamado não é só passar teoria, filha, não é só passar conhecimento, o seu chamado é fazer as pessoas se apaixonarem pela Bíblia. Então, é muito mais do que passar... É bem mais específico e bem mais difícil, porque você... E glória a Deus, ele tem feito isso através da minha vida. E você saber que você está no centro da vontade de Deus. Você, assim, quando você termina... isso é que eu orava. Então, amém. Então, me usa e me coloca na posição e faz através de mim. Porque eu não consigo fazer isso. Como é que eu vou fazer as pessoas se apaixonarem? Né? É um negócio muito... Não tem como você planejar isso, né? Eu acho que é a vivência. O que eu busquei foi me apaixonar para gerar isso. E o que acontece hoje é quando eu prego, as pessoas vêm falar comigo, nossa, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero buscar mais, eu quero conhecer mais. E então tá funcionando o chamado nesse sentido. É isso que eu ia falar, né? Que é a gente trazer a Bíblia mesmo como realmente esse manual de fé e prática, né? Porque a gente fala que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, mas muitas vezes é só a fé, a prática a gente não pratica. Sim. Exatamente. Se é um manual, né? A gente acaba não praticando. Mas a gente, graças a Deus, né? Glória a Deus, a gente vê isso em vocês, assim. Amém, aleluia. Esse apaixonar e fazer outras pessoas se apaixonarem é viver realmente o que está na Bíblia. Sim. Né? De toda... Na sua plenitude, né? Sim. Aí, nesse evento, né, nesse momento que estava tendo essa reunião de chamada, não foi acho que foi um fim de semana. Falei, amém, então eu tenho uma palestra, 1 hora para fazer as pessoas se apaixonarem. Eu falei, difícil. Difícil demais, né? Às vezes a gente demora um ano na bibliologia para a pessoa entender, enfim. Mas aí eu falei, amém, me dá a palavra, me ministra o meu coração que eu tenho que falar. E Deus falou comigo. O Espírito Santo falou de uma maneira, assim, são poucas vezes que o Espírito Santo fala de forma audível, né? Apesar de muita gente hoje ter alguma... escuta o tempo todo, direciona o tempo todo, a gente tem que até ter um cuidado com isso. E ele falou comigo, você vai ler o Salmo 119. Falei,
Tá bom. Assim, a princípio eu falei, nossa, é uma leitura muito extensa, né? São 176 versos. Se você ler devagar, dá uns 20, 30 minutos. Hoje eu já leio mais rápido. Aí eu falei, nossa, como que eu vou fazer isso? Vou ler o Salmo todo? Salmo todo. E o que eu vou falar? O que eu vou ministrar? Não, você não vai falar nada, você não vai preparar nada, você só vai ler o Salmo 119. Por si, né? E aquilo... Eu fiquei em crise, porque eu falei, meu pai vai me matar, porque ele falou, né? Ele tá esperando uma palavra, um negócio poderoso, ele tá esperando uma profundidade, que eu, né, fale, ministre. Eu não sei o que ele tá esperando, mas eu sei que o negócio tem que funcionar. E só que, assim, ser conduzido por Deus é muito maravilhoso. Ele sabe o que tem que fazer. E aí eu falei, amém, vou obedecer até o último minuto, né? Senhor, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Conversei com meu marido, ele me abençoou. Falou, então, obedece. E eu lembro que até eu li na Bíblia judaica esse texto. Uau. Cheguei lá até o último minuto, Senhor, é isso mesmo, tem alguma outra Senhor, coisa? tem certeza, me dá uma palavrinha aqui, Me às dá alguma coisa vezes, para eu anotar, né? no final, falar alguma coisa. E assim, aí eu comecei a ler, eu falei, gente, eu quero ministrar para vocês, abro, né, a Bíblia no Salmo 119, o pessoal abriu, achou que eu ia ler um verso. 3 versículos no máximo. E aí comecei a ler. Foi inacreditável o que aconteceu naquele lugar. Só quem esteve ali, um dia você conversa com a pastora Kátia sobre esse dia, que ela vai... De repente, a gente já falar. Aí para falar com ela. Foi inacreditável o que Deus fez. Uau. Foi inacreditável. Meu pai estava estirado no chão, chorando, Nossa. assim, debulhado, as pessoas enlouquecidas, assim, pela palavra, sabe? Agarradas a... Eu me senti Jonathan Edwards, né? naquele pregador, Pecadores na Mão de Deus Irado. Sabe? Que ele estava lendo, ele era muito tímido, ele nem olhava direito para as pessoas, ele leu a pregação. Você já leu esse livro? Não, mas Pecadores. eu já ouvi um pouco essa história. Gente, quando eu li esse livro, a gente vai mudando de... Mas é assim mesmo. Eu fiquei literalmente assim, tinha uma pilastra na minha cozinha. Nossa. E eu fui lá, agarrei na pilastra, porque foi isso que as pessoas fizeram, né? Ele estava lendo, as pessoas se agarravam nas pilastras. Eu não quero ir pro inferno, eu não quero morrer, Senhor, eu preciso de ti. E assim, é uma pregação muito marcante. Quem não conhece essa pregação, tem um livro, né, que fala dela, que ministra sobre ela. E nesse dia eu me senti assim, eu só li, eu não fiz nada. Assim, a melhor pregação da minha vida, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu só li. Tipo, eu não falei uma palavra, eu não anotei nada, eu não ministrei, eu não... Então, Você assim, só- isso é você só inacreditável, tava ali como Deus... disponível pro Espírito Pra Santo te obedecer. usar. É isso. Para obedecer, é melhor A gente obedecer só do que precisa- sacrificar. é. Às vezes a gente quer coisas elaboradas, coisas... E eu só obedeci. E as pessoas estavam ali desesperadas pela palavra, apaixonadas, marcou... Todo mundo que estava ali marcou. Foi um dia muito marcante, muito importante para minha vida. Aí, depois disso, Deus mandou eu ler o Salmo 119 todos os dias. Então, é algo que é um desafio para mim, né? E que hoje já é mais natural. Eu leio o Salmo 119 todos os dias. Uau. Já decorou, sabe? Praticamente. Nossa, Praticamente. Eu tenho até uma série no meu Instagram canal, que eu estou estudando agora, né? Depois desse tempo, lendo, meditando. E é muito legal, porque assim, eu ligo a câmera, leio o texto e falo sobre ele. Eu não preparo nada, eu faço igual aconteceu lá, né? Naquele dia. Dia, Um né? versículo. Eu não coloco todos os dias, porque com a correria e tal. Sim. E quando eu paro, eu gravo e deixo o Espírito Santo ministrar, falar. Tem sido poderoso. Se você não acompanha aí o meu Instagram, Por favor, entra a lá, gente- acompanha Pode e dar o começa... endereço do Instagram. Sim, é Clauele Gomes Reis, se eu não me Isso. engano. Clauele Gomes Reis. E você pode entrar e já começar a assistir essa série do Fica Salmo a dica, 119. Vale super a pena, né? Tem várias séries ali, né? Sim. Dentro do meu Instagram, mas essa é uma que tem o meu coração. E aí, como eu leio sempre, todos os dias, ou leio ou escuto, dependendo, né? Ou leio junto, Gosto muito escutando. de ler escutando. E quando chega nesse daqui, no 96, toca muito meu coração. Sempre, né? Sempre tocou. Sempre eu ficava parada nele. Eu ficava, aí vi em outras versões. E eu era apaixonada por isso. Porque, assim, a palavra é uma perfeição que não tem limite. É um texto que te dá margem para... Eu já fico pensando no dia que eu chegar nesse para eu falar, para eu meditar, ministrar. Porque são ministrações curtinhas, né? Eu falei, nesse eu vou ficar um tempão falando. E é isso.
Porque tem perfeições aí, tem coisas muito bonitas, muito maravilhosas. Tem livros que a gente lê que marcam a nossa vida, tem situações, tem festas, tem eventos, tem muitas coisas que marcam a nossa vida. Mas a palavra é uma perfeição que não tem limite. Todos os dias a gente pode ler, a gente pode meditar. Eu leio o Salmo 119 todos os dias e todo dia Deus fala algo novo, algo diferente, algo poderoso, algo maravilhoso. E é incrível isso. Então, por isso que eu coloquei aqui, por amar o Salmo 119, por sempre parar nesse e, assim, glorificar o Senhor, adorar o Senhor, agradecer pela palavra ser tão importante na minha vida e pedir a Ele também que essa palavra possa alcançar muitos outros corações. Amém. E tem alcançado, né? O livro está aí mostrando que tem alcançado. Glória a Deus. Mais um ramo, talvez, né, dessa árvore ministerial aí. Não sei se eu posso usar essa expressão, gente, mas porque parece que é uma árvore, né, pastora, que flui várias ramificações, né, dentro desse ministério que foi chamado, né, que você foi chamada, que é a palavra. Sim. E aí você ensina a palavra, você ministra a palavra nos cultos, né, sempre trazendo alguma coisa. Tem o ministério de ensino, tem as pregações, leva a palavra a outros lugares, tem a rede social e agora eternizou no papel. Como que foi escrever? Foi dizer quanto tempo levou? Porque a gente pegou ele pronto. Sim. Né? A obra finalizada. Sim. Mas a obra teve um processo para ser muito criada, grande. Né? Sim. E quanto tempo, como que foi essa preparação? Não só essa questão de pesquisa, porque eu sei que você estuda muito, isso é muito claro, né? Para a gente vê isso, mas teve um tempo de preparação, uma oração, teve aquele momento, talvez, que você olhou e falou assim, ai, Deus, será que é isso mesmo? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente sobre esse momento para escrever mesmo, né? Para parar. Amém. Esse livro foi um sonho que nasceu primeiramente no coração de Deus. Voltando lá para o chamado, quando Deus colocou essa paixão, esse fogo e esse chamado para levar a paixão, Ele também colocou uma chama no meu coração sobre escrever. Só que eu era muito nova, eu pensava assim, não, né? A gente sempre joga mais para frente, depois, quando eu adquirir mais sabedoria, conhecimento, eu vou estudar mais, eu vou planejar mais. E isso é importante, é o processo, faz parte do processo. E eu fui crescendo, fui desenvolvendo o chamado. Vamos fazer 20 anos de casado agora, em julho. Então, nós dois juntos, como pastores, como líderes, né, fomos crescendo dentro disso. E aquilo foi, né, sempre estava ali. E eu continuei estudando, continuei fazendo. Mas, no meio da pandemia, meu pai programou outro desafio, né, que era um curso para os pastores da denominação de 3 meses, porque estava naquele período, né, de não sei o que nós vamos fazer, vamos capacitar, vamos alinhar algumas coisas. E aí aproveitar. E o meu papel nesse curso era ministrar bibliologia, que é um curso da nossa igreja de 1 ano, só que no período de 3 meses. Foi um desafio muito grande, porque aquilo que eu ministro em 1 ano, eu tive que falar em 3 meses. E, assim, aulas curtas, de 1 hora. Nossa. Então, mais assim, ainda, eu ministrei 12 cartas paulinas em 1 aula, para você ter uma ideia. Foi bem rápido, assim. E eram para pastores. Então, assim, eu fiquei à vontade, às vezes, de falar um pouco mais rápido, de, às vezes, cortar algumas coisas, no sentido de não explicar tão detalhadamente, porque ele já tinha... Né? E nesse período, eu fiz uma apostila com os pontos que eu ia ministrar para facilitar para os pastores acompanharem. E o Chicão falou assim, amor, vamos transformar essa apostila num livro. Assim, vamos encerrar esse ciclo para começar o ciclo do livro, que já é algo que já está no seu coração. A gente precisa colocar isso em prática. O curso de biologia precisa de um material mais consistente, mais completo. Falei, amém, vamos então. Só que era uma apostila, sei lá, de 10 páginas. Nossa. Um negócio assim, simples, né? Pequeno, curto. Não foi pensado para ser algo tão, né, grande. Era um resumo, né? Tinha uns pontos ali. Eu acho que era um pouquinho maior do que isso, a apostila, umas 20, 30 páginas. E eu peguei aquela base, comecei a escrever. E o Chicão, você
Coloca o que você ministra nas aulas, coloca aquilo que Deus está ministrando no seu coração, escreve mesmo, que não seja algo pontual, assim, ponto 1, tal, ponto 2, né? Mas que as pessoas consigam também ter como um livro de estudo, devocional. Hoje é como se fosse uma Bíblia comentada, né? Porque cada capítulo ali... Tá praticamente capítulo, né? Por capítulo. Eu não imaginei que seria tão profundo assim. Comecei a escrever, assim, foi bem esse começo pesado, porque eu não sabia o que esperar, não sabia o que colocar. E aí eu comecei a colocar ali a minha vida, né? A minha vivência com a palavra. Questão de 20 anos, mais de 20 anos de estudo. Tá aqui. Não tem como ser menor, né, gente? 20 anos de estudo, de história sendo construída com Deus, de conexão dos fatos. Porque, assim, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu sabia das histórias que a gente estuda na escola dominical. Jonas, Davi e Golias, essas coisas assim, Moisés, Noé. Mas, assim, como que eu conecto tudo isso? Qual que é a linha cronológica disso? Como é que eu visualizo toda essa história? Para que essas histórias estão ali, sim, né? Como que elas se conectam ao Novo Testamento? Qual é a continuidade? Tinha coisas que meio que eu esbarrava e a gente esbarra em coisas assim na Bíblia e dá continuidade, mas fica um pontinho ali, assim, né? Fica algumas coisas que você fala, mas por quê? Né? O que estava querendo dizer aqui? Por que colocou isso? Mas aí a gente dá continuidade, esquece daquilo. Mas sempre tem um porquê. Nada está ali por acaso. Nada está ali... vou só colocar essa frase aqui, pronto. Não, tudo tem um significado, um sentido. Se não está ali é porque não era para estar ali. Né? Sim. Se está ali é porque é algo especial e algo que é para nós. Então, eu fui vendo esses detalhes, encaixando as coisas, conhecendo, aprofundando, voltando, insistindo nos textos, sabe? E buscando de Deus, buscando em livros... E lia muito nessa época, eu ministrava também. Então, com essa prática de dar aula, o aluno sempre fala uma coisa que te desperta, que fala, nossa, legal isso que você falou. Por exemplo, 1 Crônicas 5 tem uma revelação muito, muito importante ali sobre o primogênito de Jacó, que tem uma revelação muito clara ali de que o primogênito para Deus foi José, apesar da gente ter como Rubem, né? Judá, né? Rubem, que perdeu, e aí a gente coloca Judá no lugar dele, porque veio Jesus e tal. Só que ali tem uma resposta muito clara do porquê e que foi José realmente, né? Judá foi forte, foi poderoso entre os seus irmãos, dele veio o Messias, né? Mas que José, literalmente, isso respondeu muitas dúvidas que eu tinha nesse decorrer de conectar a história. E foi numa sala de aula, um aluno abriu esse texto e falou, pastora, olha esse texto aqui, tal. E eu, meu Deus, já li a Bíblia tantas vezes, não tinha me tocado. E assim, a partir daquele dia foi um texto que entrou no meu coração, cravou e eu nunca mais esqueci. Eu sempre cito nas minhas aulas e sempre trago isso. E assim, eu tenho uma ministração completa sobre o José, que esse texto fecha e alinha tudo de uma forma muito poderosa. Então, a sala de aula nos ensina muito também. A gente acha que só o professor ensina, mas o aluno também. Uma pergunta, é um questionamento, é uma coisa que ele traz que te desperta. Muitas vezes, né? Para outros pontos que talvez até então você não havia pensado. Com certeza. Né? E eu acho que a bibliologia traz muito isso também, porque você tem diversas idades juntas. Né? Que é um desafio falar para um público tão como fala? Diversificado, né? Não só de idade, mas de conhecimento mesmo. Tem pessoas ali que são recém-convertidas, que nunca leram a Bíblia, nunca pegaram na Bíblia. Tem pastores dentro da sala de aula, pessoas que já fizeram seminário, que já fizeram até pastoral, e estão ali dentro da sala de aula. Então, assim, você tem que ter esse equilíbrio de falar para todo mundo, mas... Níveis intelectuais também, né? Às vezes tem alguém ali que já tem um ensino superior, tem alguém que às vezes não teve a oportunidade de estudar tudo. E é o que eu pedi também com relação ao livro, né? Que tem alcançado diversos níveis, diversas idades. E glória a Deus por isso. As pessoas estão entendendo a palavra. Foi o que eu queria. Não queria que trouxesse mais uma coisa difícil. Mais uma coisa, impossível. Vou pegar isso aqui. Nossa, apesar de
causar um estranhamento quando você pega por ser grande. Inclusive, ele teria quase 1000 páginas. Uau. Assim, quando a gente terminou, ele tinha quase 1000 páginas. E aí a gente deu uma enxugada no sentido de diminuir a letra. Você vê que não tem muito espaço entre as coisas, é tudo muito juntinho. Teve gente até que reclamou, assim, Eu vou fazer uma versão para os que querem letra gigante, né? Vai ficar... tem muita gente pedindo letra gigante. Igual quando você publica vários várias edições. Sim, vários letra volumes do mesmo gigante, livro. Não, vários volumes. Tipo assim, esse tá num só. É pra você fazer com a letra novo grande. E antigo. Nossa, faz separado. Sim. Eu pensei em fazer um livro só também com as devocionais. Tipo assim, devocionais, apaixone-se pela Bíblia. Legal. Com os devocionais. Porque tem gente que quer ali ter aquele livrinho, né, de cabeceira, que acorda, já lê o devocional do dia e tal. Então, eu pensei em fazer isso também, que vai ficar muito interessante. Essa questão tem sido bem legal. Essa questão sobre o público, né? Acho que a Rosa vai falar daqui a pouco. Mas eu queria te perguntar, nisso que a gente estava conversando, que foram 20 anos, né, de vivência, de estudo. E eu vou até terminar de falar o negócio, né, da pandemia, da escrita aí. Sim. E aí, quando você também preparava as suas pregações, teve coisas que você fez para uma pregação específica que foi para o seu livro? Sim, com certeza. Tem muitas pregações minhas aqui, não sei se vocês já notaram. Já vimos algumas. E eu fui acrescentando, né, algumas que foram marcantes, sabe, na minha história, no desenvolvimento. Tem muita pregação, assim, que são muito impactantes, né? Que realmente você sente muito a presença de Deus, sente que é Deus falando, que não é só para aquele momento. Sim. Que precisa ser divulgada, que precisa ficar marcado ali na história. Inclusive, essa última que eu não coloquei no livro, que foi do Congresso de Mulheres, foi muito forte na minha vida. Se eu tivesse escrevendo hoje, eu colocaria ela. Né? Que eu falei de Ulda. Eu acho que não tem nada, eu não coloquei nada específico sobre ela no livro. Eu também não achei. Mas depois Deus me deu. Então, assim, hoje, tudo que eu vou encontrando, que eu vou meditando, eu falo, podia ter entrado no livro. Só que, assim, se eu ficasse nisso, nunca ia ficar pronto. Nunca ia ficar pronto. E a Camila falava comigo, que que editava, né, e corrigia. Você tem que parar de voltar nos textos. Porque aí eu vi um negócio, eu voltava lá em Êxodo e acrescentava. Aí mudava toda a diagramação. A paginação. Tudo. Aí você está proibida de voltar. Beijo, Camila. Você está proibida de voltar no Antigo Testamento. Termina esse Novo Testamento. Por favor. E ponto. Não acrescenta mais nada, mas faltou um negócio ali. Faltou. Eu ficava assim. Colocar esses no livro de devocional. Devocional. Então, assim, aí na pandemia eu escrevia e tal, e terminei terminei o Pentateuco, que é a maior parte da Bíblia, né? De história é a maior parte. E eu terminei isso com muita alegria. Nossa, arrasei, né? Gente, que cansaço que eu tô aqui. Me sugou. Foi uma coisa assim. Eu falei, nossa, agora deixa eu fazer as contas. Quantos livros que faltam? Nossa. Ai, meu Deus, só 61. Só 61. Eu fiquei, gente, 60. Eu achando que eu tava arrasando, né? Eu achando que tava quase pronto o livro. Eu fiz 60 livros ainda. Eu dei aquela murchada, sabe? Aquela desanimada. Sério? Dei. Aí eu falei, Aí logo depois eu engravidei. Engravidei e deixei meio o projeto de lado. Fui fazendo aos poucos. Ali é Josué, Juízes, Ruth, que são livros pequenos. Em Samuel eu dei uma estagnada, porque aí começa uma história do reino de Israel, que é muito longa e exige muito de você conectar os fatos. Aí inclusive, eu escrevi ali, são poucos livros, eu não me lembro de ter um livro assim específico, a não ser livro que fala dos personagens bíblicos, que aí especifica isso, mas eu coloquei de uma forma muito clara e muito fácil de entender a história de cada rei de Israel. Os reis do norte e os reis do sul, conectando um com o outro, sabe? Tem um cronograma ali, falando, conectando, colocando quanto tempo eles reinaram, por que saiu, como que saiu, quem que substituiu. Então, assim, tá uma linha bem legal. Então, isso exige de você ali fazer conta, porque tem isso também, né? Conectar, fazer conta, entrar na história do outro. Eu lembro dessa pregação. O que estava acontecendo em um, o que estava acontecendo em outro, né? Assim, eu lembro dessa pregação.
Acho que foi uma rede de jovens, na época que vocês estavam no Grow Up ainda. Assim, gente, mas como que é isso tudo? Aí acho que você falava, né? Enquanto esse rei estava aqui, assim, gente, é muita coisa, né? É muita coisa. A gente fica sempre admirado, né? Porque é muito conhecimento. E para lembrar de tudo, né? Porque vamos combinar, lembrar de tudo não é tão fácil. Não. Né? Mas aí escrevendo, talvez... por isso que o livro né? é bom, porque assim, eu lembro... Muita coisa eu tenho que voltar e pesquisar. Eu mesmo pesquiso no meu próprio livro, tá, gente? Eu mesmo pesquiso, olho, tiro algumas dúvidas. Claro que, assim, no geralzão, a gente lembra e tudo. Mas essa parte dos reis ficou muito boa. Se você quiser depois olhar lá, voltar. Vamos procurar. Tem todos os reis direitinho, tá aqui. Eu vou chegar lá daqui. Depois você chega lá e olha. E tá muito legal. E só que assim, eu dei uma empacada, porque eu falei, nossa, vai me dar muito trabalho. Eu pensava no Pentateuco, já me deu muito trabalho. Aí eu dei uma parada, engravidei, aí que eu parei mesmo, porque eu passei muito mal no começo da gravidez. No começo você passa mal, no meio dá aquela aliviada, mas aí você quer organizar tudo. Então você não tem tempo pra nada, né? Você quer organizar. E no final volta a te incomodar e o cansaço, aí você não quer fazer mais nada. E foi uma benção esse tempo, mas deu uma parada muito forte. Fui escrevendo bem pouquinho, uma coisa muito pouca. E o Chicão, moço, tem que voltar, moço, tem que voltar. Eu, calma, estou no período puerpério. Né? Eu no puerpério pensando. E eu ficava o tempo todo com isso martelando na minha mente, gente. Porque uma coisa que dá muito cansaço é algo que você sabe que tem que fazer, mas você não está fazendo. Não consegue também, né? Nossa. Isso te dá muito cansaço. É melhor você ir fazer, né? Porque a gente acha que o que dá cansaço é fazer as coisas, mas não é. É você saber que você tem um negócio para fazer. E nesse meio, Deus me deu uma palavra que eu até ministrei no Jorge, ministrei em vários lugares, ministrei na conferência de pastores lá em Portugal para eles, ministrei em vários lugares que fala das pendências. E sempre que eu lembrava essa palavra, foi para mim. 2 vezes, né? Foi pra mim. Porque, assim, Deus falava, você tem uma pendência, você tem que terminar isso. Porque eram vários pontos de pendência. Foi um texto, foi até numa leitura bíblica que aconteceu isso. A gente estava lendo, aí uns textos saltam, assim, eu até anoto. Tem um lugarzinho que eu anoto uns textos para depois eu aprofundar, que na hora ali é muito rápido. E o texto era aquele de Moisés, quando Deus finalmente convence ele a sair e a voltar pro Egito para libertar o povo. E ele, então vou sair, né? Pegou a família dele e saiu. Quando ele saiu, disse que Deus tentou matar Moisés. Eu falo, gente, agora, que depois de tudo isso, Deus protegeu ele, Deus guardou, Deus falou, Deus, né, ministrou. Ele ficou assim, quando ele resolve, Deus quer matar. Mas por quê? Por quê? Aí o texto fala que é porque ele não tinha circuncidado os filhos. E aí me saltou isso, eu já preguei isso em oferta também, sabe? Que às vezes Deus tem uma grande obra para fazer na nossa vida, uma coisa assim extraordinária. E Ele mesmo nos paralisa porque tem pendências na nossa vida. Tem coisas que a gente sabe que precisa fazer e não fez. A circuncisão é um negócio simples, né? Que ele deveria ter feito quando nasceu, né? Sim. Então, vai falando aí. E aí eu dou alguns pontos ali na vida dele que foram pendências, não só essa, né, da circuncisão. E o último ponto da pendência que ele teve que fazer era levar os ossos de José, né, que ficou lá nessa pendência de tantos anos. Quando eles saíssem do Egito, eles tinham que levar os ossos. E aí, nesse ponto, eu falo sobre sonhos e projetos de Deus que estão parados. Que Deus já colocou no nosso coração e tal. Tem a pendência familiar, que eu falo que ele tinha que resolver, voltar e resolver. Tem outras questões, pendências espirituais. Mas esse ponto mexia comigo, porque eram sonhos e projetos que estão guardados lá, estão até enterrados. Que a gente não olha mais, mas a gente tem que pegar aquele saco de osso e carregar e resolver isso. Em nome de Jesus, resolve essa pendência. E aí Deus falava comigo, o livro. Pega esse saco de osso. E toda vez era pendência, saco. Inclusive lá em Portugal, ministrei isso, eu estava grávida. E novamente, gente, calma, Senhor, calma, tô grávida. Vai devagar, Deus. Calma. E como já tinha esse projeto e todo mundo sabia que eu estava escrevendo, as pessoas me cobravam também, né? E era o próprio Deus. Também, cadê o livro? Quando que chega o livro? Oi, pastor, o livro, escreve. Volta, em nome de Jesus, vai dar certo. Eu, amém, querida, amém, ora por mim. E quando ela nasceu, aí depois de um tempinho
que né, aquele início é difícil. Mas aí depois, quando ela começou a dormir a noite toda, assim, tranquila, mais, né, de uma forma melhor, eu falei, vou voltar então agora, eu vou voltar e vou terminar, vou ir até o fim. E aí foi quando agora eu peguei de uma forma assim, passava madrugadas, eu colocava ela para dormir e ia pro computador, ficava lá no escritório. E aí deslanchou, né? Porque ela tem 2 anos, o livro tá pronto, tem quanto tempo já? Foi em outubro do ano passado. Então, quase, né? Faz tão rápido, né? Que a Esther já fez 2 anos. Fez 2 anos. Meu Deus! Fez 2 anos. O livro foi em outubro. Então, foi assim, foi menos de 1 ano aí que eu peguei firme mesmo. Aí, para escrever, para conectar e para fazer, aí eu ficava. Aí, tipo assim, tadinha, as meninas tiveram que se sacrificar, porque eu deixava de fazer muita coisa com elas. Elas saíam de casa, eu estava no computador, elas chegavam em casa, eu estava no computador, elas iam lá, me davam um beijinho. Até falo isso nos agradecimentos, né? A Jordana sempre carinhosa, levava os biscoitinhos para mim, um cafezinho para mim. A Larissa ia lá, me dava um beijo, falava, vai, mãe, você vai conseguir, sempre me motivando. Eu falei, gente, vai valer a pena, depois a gente vai comemorar isso. E elas comemoraram comigo de uma forma muito especial, né? O lançamento e tudo que Deus tem feito até hoje. E a Estherzinha, tadinha, né? Que graças a Deus deu essa unção de sono aí para ela dormir, ficar quietinha, ajudar nesse contexto também. Eu ensinei essa oração para a pastora que a gente passou o final de semana agora na casa dela, de São Lourenço, que ela tá com um bebezinho de 3 meses. Aí eu falei, olha, desde a Esther pequenininha, eu fazia uma oração e eu quero te ensinar, eu quero ensinar para você também essa oração. Eu queria ter aprendido essa oração, porque olha... Nossa, que é aquele texto que Saul tá perseguindo Davi, e eles estão num campo de batalha, e Joabe tá ali, né, e eles dormem. E o texto diz, e aí Davi entra, né, pega ali a armadura dele, pega a espada dele e vai para longe e fala, ó, tô com a sua armadura que Joabe não te protegeu, aquela coisa toda. E no contexto tem essa referência, fala que Deus derramou um sono profundo, veio um sono profundo da parte do Senhor. Eu peguei essa palavra para mim. E aí eu orava assim, eu falei, Senhor, traz esse sono profundo. É claro que ali foi de uma maneira... Esse sono profundo vindo da parte do Senhor, assim como o Senhor fez com Saúl, tanto é que ele nem viu. Tipo assim, é um sono que você pode mexer, que você pode entrar no quarto, que você... Porque a criança às vezes tem um sono, mas você não pode nem respirar. Levíssimo, que a criança... Você tem que andar na ponta. Não, eu quero esse sono profundo vindo da parte do Senhor, que a gente vai poder andar, que a gente vai poder conversar, porque eu tenho outras 2 filhas maiores. Então, assim, eu deixava lá no quarto dela, fechava a porta e a gente ia fazer comida, a gente ia conversar, a gente ia ver um filme, a gente não ficava mudo, né? A casa tá funcionando, tem vida na casa. Ela dormia 8 horas e até meia-noite a gente ficava junto lá. Eu tinha que dar essa atenção para as meninas. Então, eu orava assim, então... Profetiza isso aí na sua vida, um sono profundo vindo da parte do Senhor para o seu neném, para a sua criança dormir. Eu vou profetizar na minha vida também. Amém. Isso aí. Quando eu tenho dificuldade, eu também oro sobre a minha vida. Olha, eu recebo esse sono profundo. Jesus, porque eu tenho tido muita dificuldade. De ontem para hoje, então, acho que muito por conta do podcast, né? Eu fiquei pensando, aí foi a hora que eu fui fazer uns textos, né? Formular alguns roteiros e tal. Já tenho os roteiros prontos, né? A gente já tem muita coisa pronta, mas legal. Assim... eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Né? Tipo, Senhor... Como eu falei, é um sonho para mim, né? Então, assim, a gente gera uma ansiedade, né? Aí deu 3 horas da manhã, eu falei, meu Deus, eu tenho reunião 9 horas da manhã. Então, deixa eu dormir, Senhor, em nome de Jesus. Traz esse sono profundo. Em nome de Jesus. É um versículo que, assim, que sempre vem na minha mente também. Em relação a isso, né? A gente lia muito pro meu irmão quando ele era criança, que é em paz deitarei e dormirei, né? Porque só tu me faz habitar, descansar em segurança. Sim. E quando eu tô meio agitada também, eu fico lá. Amém. Paz deitarei. Eu falo muito aquieta minha alma, eu dou muito essa ordem, né? Mas muito por conta do Salmo, né? Quando eu me pego, eu tive muita crise de ansiedade durante muitos anos. E é engraçado porque eu parei de ter as minhas crises de pânico, mesmo ficando em casa durante muito tempo. Eu tinha crise de pânico para sair na rua. Mas quando eu fiquei em casa, eu comecei a estudar a palavra do Senhor. Inclusive, eu fiquei em casa por conta de um sonho
meu com o bispo, né? Depois eu conto. Mas, assim, e aí eu fui para dentro de casa e foi um momento onde eu me aprofundei na palavra. Amém. E depois, quando eu ia sair, quando eu ia falar com as pessoas, eu não sentia mais aquilo, porque a paz do Senhor invadiu mesmo, né, o coração e mudou muita coisa, né? Mas veio muito pela palavra. E os meus momentos de ansiedade, de aflição, mesmo de madrugada, eu acordo, é onde eu recorro, é onde é o meu bálsamo mesmo, sabe? Amém. É ler, nem que seja um capítulo. Eu estou lendo a Bíblia toda em 120 dias de novo, então, assim, eu leio um capítulo, nem que eu tenho que levantar, não, vou ler um capítulo. Nunca é um capítulo, né, gente? Mas a gente finge que é. Finge. Mas, assim, eu leio aquilo e essa paz invade, né, o coração. Mas aquieta minha alma, esse salmo de Davi, quando ele fala, né, aquieta minha alma, porque está batida. É uma ordem que a gente tem que dar. É um controle, o domínio próprio é isso, né? Primeiro você tem que se dominar. A gente quer dominar tudo, mas a gente não se domina. A gente não consegue se organizar, dominar sua própria rotina, seu próprio descanso. O descanso é uma coisa do céu, é uma coisa muito de Deus. E muitos crentes têm repulsa a isso. Foram ensinados que tem que mover, trabalhar. Tem vergonha de descansar. Eu vejo que muitos pastores ainda têm essa ideia da vergonha do descanso. E descanso é de Deus. A Bíblia começa falando sobre o Deus do descanso. Jesus fala, eu sou o Senhor do descanso. Venha a mim, né? Vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou trocar de carga, de fardo com vocês. E ali, eu não sei se você sabe, mas os judeus, eles têm um entendimento muito forte sobre esse dia do descanso. Porque eles vivem até hoje isso, né? Sim. Para eles é algo muito sagrado. É algo, tipo, só pode andar muito quilômetro, porque senão, né, ele já não pode andar de elevador, não pode carregar nada. Elevador, não sabia. Não, engraçado, pode andar de escada e não pode andar... Porque é o esforço de fazer algo e é o esforço também... Não é esforço, é de você ter algo que te facilita a vida. Entendi. Entendeu? Que aí, no caso, é o elevador. Ter algo que te facilita a vida ali. É um trabalho de alguém que preparou aquilo para você. Enfim, eles têm muito essa questão do descanso e para tudo mesmo. Para tudo e eles descansam mesmo. Tem um tempo com a família, tem um tempo, né, do esposo, com a esposa. Por quê? Eles se baseiam isso na criação. E a criação é algo incrível ali, registrado na palavra para a gente. E revela muito Jesus ali em cada dia da criação. Eu coloco isso no livro. E, assim, o texto fala que ele criou em 7 dias. Ele poderia ter parado no 6º. Ele não precisava ter falado do 7º, porque no 7º ele não fez nada. Só que ele quis deixar registrado para mostrar que ele não precisa estar fazendo o tempo todo para ser Deus. Não é porque ele não está fazendo que ele não é Deus. E para nos ensinar que nós, como filhos, também não precisamos estar fazendo, produzindo o tempo inteiro para sermos filhos, para sermos quem nós somos. E a gente tem esse entendimento. A gente tem que estar produzindo o tempo todo. Se eu estou descansando, eu não sou reconhecida, eu não sou ninguém. Eu sou incapaz, né? Eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar sempre no auge, eu tenho que estar sempre... E Deus mostrou que ele não precisa estar fazendo o tempo todo para ser Deus. Ele é Deus no dia do descanso também. Ele descansou e abençoou o 7º dia para mostrar isso. Então, os judeus têm esse entendimento. Por isso que eles seguem muito essa questão do dia do descanso. E eu acho que a gente precisa refletir e pensar sobre isso, né? E eles têm essa ideia também, que é outra coisa que eu acho que eu falo também no livro, nessa 2ª edição, que ali fala que os judeus, o dia para eles começa no pôr do sol, né? Às 6 até às 6 do outro dia. E eu sempre tive essa dúvida também. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Eu vi até um judeu messiânico falando sobre essa questão, mas voltada para a ressurreição. Porque a gente comemora no domingo e tal, não sei o quê. Só que Jesus foi a primeira hora... Mas foi por volta das 6 horas da tarde, depois das 6 horas. Ali eu falei, negócio tão simples. Como assim, gente? Um negócio tão simples. Olha aqui, Gênesis 1. Viu Deus que a luz era boa, fez separação. Deus chamou luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E ele repete isso. Houve tarde e manhã o segundo dia. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Houve tarde. Então, para eles, o dia começa na tarde. Sim. E faz todo sentido. É tarde e manhã, primeiro dia.
Verdade. Tarde e manhã, segundo não fala dia. manhã e tarde, né? Não fala manhã e tarde, primeiro dia. O dia começou às 6 horas da manhã. O dia começou na tarde. Né? Tipo assim, tarde, manhã. Deus contou isso. Deus contou o dia, tarde, manhã, primeiro dia. Tarde. Então faz muito sentido, né? Muito, total. Faz muito sentido. E era o momento que Deus se encontrava com o homem. Então, provavelmente, no início do dia. Né? Ali a gente... no final, do dia. Não, no início. Então, a prioridade era o encontro com Deus. Do dia era tem a questão da prioridade, que era o encontro com Deus, e tem a questão do que está registrado. E é literalmente no hebraico isso, né? Tarde, manhã, primeiro dia. Então, o dia é tarde e manhã, e não manhã e tarde. Uau. Gente, não é... São muitos detalhes. Não é pouca coisa. Vocês estão percebendo, né? São muitos detalhes, né? Mas... podcast de 5 horas. Se prepara aí. Não, eu tô aqui porque a gente separou em blocos, né? Colocou assim, apaixone-se pela Bíblia, 20 minutos. Primeiro bloco, 1 hora. A gente vai ter que fazer cada bloco um podcast. Eu topo. Vamos fazer? Não, mas porque eu tenho muita coisa para falar sobre a minha vida pessoal tem também. 5 vezes. A gente te chama 5 várias vezes. Tem que trazer eu com o Chicão para falar de relacionamento, assuntos, casamento. Né, diferentes, diversificados. Sim. Tem, você com o pastor Chicão. Tem você com a sua mãe, a Larissa, pra gente pegar geração. 3 mulheres de geração. Sim, exatamente. Acho até que a Jordana daria também, não sei se ela gostaria, Sim, mas acho que ela gostaria. Eu acho que ela gostaria. Assim, ela gostaria até mais que a Larissa. Pode ser também. Mas aí vamos trazer para falar sobre as igrejas fora. Legal. Na minha lista, pastora, tem umas... Essa questão de missões também arde muito no nosso coração. Nós somos chamados num contexto de missões, né? Nós começamos o nosso chamado na ETM, que é uma escola de missões, e a gente tem muita... Hoje a nossa prioridade, né, ministerial tem sido essa, assim, discipular os pastores que estão fora. Porque a gente já viveu nesse contexto, a gente morou fora, né? A gente morou em Madrid, e num projeto de implantação de igreja, a gente sabe a dificuldade que é estar longe, estar distante, precisar desse apoio, e os pastores estão muito felizes, crescendo, avançando, glória a Deus. E o pastor feliz, a igreja fica feliz, né? Muito, com certeza. Né? A Bíblia fala, fere o coração do pastor e as ovelhas dispersam. Então, é exatamente isso que acontece. O coração do pastor tem que estar bem, a família do pastor tem que estar bem. Então, a gente zela por isso e trabalha por isso. E glória a Deus, a igreja tem crescido. Amém. E muito, né? A gente tem que marcar um dia para falar desse acho. Projeto, dessa área que a gente atua de uma forma muito forte. Inclusive, agora, dia 8, nós estamos indo para os Estados Unidos. Olha aí, gente. Um ano de família viva ali nos Estados Unidos. Uau, estamos com muitos projetos ali Legal. nos Estados Unidos. Já começou uma nova célula. E nós estamos avançando. Começou uma célula. Que o meu ponto está me falando aqui que eu já tenho visto o perfil dos Estados Unidos. Então vamos, Aí, ó. Entendeu? Tem alguém um casal para a gente enviar agora. A gente começou um trabalho agora em Boca Raton. Que é bem distante de onde a gente tem igreja hoje. Então, a gente se Deus quiser, nós vamos conseguir passar por lá também, para estar recebendo a igreja, conhecendo os irmãos e estar iniciando a trabalhar. E tem muita gente procurando a gente de lá, que quer uma igreja, que ama a família viva. A gente está gerando isso muito no nosso coração. A gente percebe nos congressos que tem muitas igrejas, tem muita gente de outros países. Sim. Angola está sempre... Né? Sempre tem. A África Moçambique, é a África tem meu coração. A gente vai na África em agosto. Oi? Vamos junto? Nós vamos na África em agosto. Sério? Nossa, eu sempre fico assim. Gente, será que eles vão na África? Eu quero ir. Nós vamos em agosto no Níger e em janeiro em Moçambique. Senhor, e em Moçambique nós vamos fazer o míssil. Ai, que legal. Quem sabe? Mas para quando? Ou janeiro, a gente vai estar vendo ainda a data. Ou janeiro ou um pouquinho para depois, dependendo do valor, né? Porque para Moçambique é bem mais barata a passagem. Para o Níger já é um pouquinho mais salgadinho. Sim. Mas a gente estava falando sobre essa questão
de liderar esses pastores, né? De cuidar, principalmente, né? E de estar sempre viajando, estar sempre indo e voltando. Não deve ser fácil também, né? E nesse meio tempo, porque como a gente falou no início, você não é só filha, você não é só mãe, você não é só esposa, é pastora de uma rede, é pastora de várias, discipula várias, tem célula. A gente estava falando antes, né? A pastora gente tem GC, célula em casa, amanhã né? na GC. Então, assim, a Larissa também tem um GC, né? Então, é muita coisa que faz. É muito bom, a gente sabe, né? Mas também é muito organizar sacrifício, tudo é muita isso. entrega. Temos também o curso Mulheres Plenas, que é um outro Fala projeto. um pouquinho pra gente sobre Então, deixa eu Mulheres trocar de Plenas. livro aqui. Isso, troca. Mostra o livro ali, pastor. Um projeto também de Deus. Eu quero até dar uma incrementada nesse livro, que ele ficou assim, um resumo, sabe? Eu acho que eu quero dar uma intensificada aqui. Mas, assim, ele tem atingido muitas mulheres. Nós estamos aí com 5 turmas. Inclusive, hoje está tendo aula. Toda quarta-feira, nós estamos encerrando essas turmas. Dia 7 de junho tem formatura e dia 8 eu vou para os Estados Unidos. Então, tá tudo cronometrado. Tudo cronometrado. Pedindo para você mostrar o livro aqui, agora que lá, gente, olha que lindo. Ah lá, também um sonho de Deus foi algo que eu escrevi também na pandemia, né? A gente fazia o café com bispo ali e era uma benção, a gente fazia todos os dias, né? Era eu, o Chicão, meu pai, às vezes meu irmão, minha cunhada, a gente fazia algo bem familiar. E um dia a gente foi falar sobre mulheres plenas, a plenitude da mulher, o que Deus tem para a mulher. E meu pai falou, a Cláudia vai iniciar um curso, Mulheres Plenas. Né? Aí eu vou, amém, vou sim. Façam suas inscrições. E aí tiveram mais de 90 mulheres nesse primeiro grupo. Você fez parte desse primeiro grupo? Não, queria muito ter feito. Ai, era presencial o primeiro? Não, foi gravado. Tá. Porque estava na pandemia, então não podia então, eu ter. acho que eu lembro disso. Eu falei assim, aí as mulheres fizeram inscrição. Alguma coisa presencial. Não sei se talvez só com pastoras, se fez alguma coisa, algum encontro pequeno, assim. Eu acho que foi um encontro com quem já tinha feito. Foi até na livraria ali. Isso, eu lembro disso. Foi, com as mulheres que fizeram. Aí assim, não, eu quero fazer quando for presencial. Que eu sou antiga, eu gosto de tudo. Sim, mas presencial é bem melhor. Eu gosto de tudo presencial. Tá, agora vai, vai chegar. Igual bibliologia. Tem online e presencial. Presencial. Tudo gosto de coisa presencial. E foi uma bênção, porque... Foi assim, eu fui desenvolvendo, fui gravando as aulas e jogando no grupo, as mulheres entrando no grupo. E foi até interessante que foi assim, faça sua inscrição, acho que foi R$10. Não sei, foi um negócio muito... 10, 15 reais. Eu lembro, acho que você vendeu no Hotmart, não era? E depois eu deixei as aulas no Hotmart. Era bem barato também. Aí, tipo assim, a pessoa começou a reclamar, tipo, nossa, 10... Eu falei, gente, mas... são 10 aulas. Igual o livro, né? Mas R$149. Gente, é 20 anos de estudo. Eu queria ter tido esse livro quando eu comecei a estudar. É tipo assim, conhecimento. Não, mas as pessoas reclamaram porque tinha custo? Porque tava R$10. Então, mas porque não, tinha não é porque tava barato, é porque tinha que pagar? Porque tinha que pagar. Isso, gente. Eu falei, gente, R$1 a aula. Eu tô ali, eu tô gravando, eu tô, né, preparando, eu tenho minha vida, eu tenho... Porque o pessoal fala, de graça dá, a gente dá, eu faço muito conteúdo gratuito. Mas se a gente, tipo assim, primeiro, se tudo for gratuito, as pessoas não valorizam. Sim. Igual esse negócio do Salmo 119. Se tivesse um custo, teria muito mais visualização. Lógico. Porque as pessoas valorizam o que é pago. Com entendeu? certeza. E não só isso. Se eu não cobrar algumas coisas, se eu não cobrar o livro, eu vou parar de fazer. Se eu não cobrar alguns cursos, eu vou parar de produzir. Porque eu não posso ficar, né, gastando todo o meu tempo com coisas que não vai me, né, trazer um retorno, vamos dizer assim. Porque eu tenho uma vida, né? E as coisas também têm custos para ser produzidas. Né, gente? E tem um custo. O custo de ser produzido. De ser produzido, né? Tudo muito caro, tudo muito... E aí, as pessoas reclamaram, né? Aí, sempre dá aquele desânimo. Falei, ai, gente, nossa, eu tô gastando tempo aqui, o pessoal, R$10. E as pessoas têm muito essa cultura muito... Infelizmente, a gente tem trabalhado... A gente tem trabalhado isso, desde que a gente voltou de fora, para essa mudança de cultura, nessa questão de... investir no reino, que às vezes a pessoa vai em outra igreja, paga R$1.000 num curso. Pois é. E aqui o congresso é R$20, R$25. A gente tem que falar sobre isso, tá, minha gente? Porque eu já fiz vários vídeos no meu Instagram de pessoas que me enviam mensagem falando, mas congresso, tipo assim, reclamando. A gente não tem ideia do quanto é custoso um congresso deste tamanho.
Né? A gente quer trazer pessoas de fora, a gente quer abençoar as irmãs que vêm, a gente quer fazer tudo com excelência, a gente quer fazer um café, a gente quer... Então, tudo, gente, tudo é um gasto. Então, se cada um contribuir com R$20, não vai ficar pensando, não sobra dinheiro para ninguém, ninguém fica com dinheiro, ninguém... Gente, Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, assim, é uma pauta que a gente precisa trazer, porque essa cultura... É difícil quebrar. Isso precisa ser quebrado. É difícil quebrar. E na Família Viva a gente está aos pouquinhos. E eu graças acho que parte a Deus. muito dessa questão do dinheiro ser um Deus na vida das pessoas, né? E a gente acredita... Gente, pelo amor de Deus, Jesus tinha várias pessoas que incentivavam, que investiam no ministério. Não era assim. Ele tinha um tesoureiro, né? Que eu ia falar. Que cuidava da bolsa, que cuidava do dinheiro. Vai ter um tesoureiro para quê? Para cuidar assim, se dos tinha o tesouros. tesoureiro é porque tinha dinheiro. Lógico, tem que ter. E a maior Ninguém parte, se eu não me engano, 80% das parábolas de Jesus fala sobre dinheiro. Então, ele falava muito desse assunto. A Bíblia fala muito desse assunto. É um tabu, porque as pessoas... não sei o quê, da teologia, sabe? Então, assim... agora, a gente tem que pregar a Bíblia. E a gente tem que mudar alguns conceitos. A gente não fica pedindo dinheiro o tempo todo. A gente não é aquela igreja que fica gastando e mostrando as coisas, que fica... enfim... A gente é sério nessa área. A gente é sério nessa área. A gente o tempo todo tenta passar, né, a simplicidade e tudo, mas também a gente sabe que Deus é o Senhor de todas as coisas. Se Ele nos dá, a gente não é para esbanjar, não é para vaidade, não é para orgulho, e tem uma preocupação nossa com relação a isso, que vem até do meu pai. Mas a gente sabe que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele dá para quem Ele quiser. Ele abre as portas, Ele prospera. E Ele prospera mesmo. Quando a gente... E principalmente na área financeira, na área de missões, né? Quem investe em missões, os céus se abrem de uma forma exponencial. É impressionante. Eu lembro de uma palavra do seu pai falando sobre Canaã terreno. Ele fala muito, né? Eu amo, né? E eu nunca tinha escutado falar sobre Canaã terreno. Gente, vocês não têm noção do tanto que a gente aprende, tá? Nessa igreja. Em todos os momentos, todos os cultos. Então, assim, não é... eu não recebo nada. Gente, a palavra que vem aqui... Eu nunca tinha lido a Bíblia tanto quanto eu leio depois que eu vim para cá. Então, é muito diferente. Aí eu lembro do bispo falando sobre... E você sabe que tem gente que tem coragem. É desculpa, né? De quando sai da igreja, de falar, eu tô saindo porque não tem uma palavra. Então. Eu já ouvi isso, né? Eu vi uns não tem ensinamento, não tem... Gente... Você dá qualquer desculpa, mas você não dá. Não tem como. Eu vi não uns tem stories como. recentes de uma pessoa, né, falando, a gente foi buscar uma outra igreja, não sei o que e tal. Eu fico triste e chateada. Porque pode dar mil desculpas. Gente... eu tô chateado com o pastor, ele não foi na minha casa, ou eu sou mimimi, ou, sei lá, eu não gostei do que o irmão falou comigo. Agora, que a igreja não tem palavra e não tem uma estrutura, não tem como. Não tem como. Todos os pastores, né, pregam muito palavra em cima da palavra. Gente, temos 3 cultos ao domingo. Cada culto uma palavra maravilhosa, mesmo quando é o mesmo tema. E com né? profundidade, vezes, né? Nossa, demais. Com profundidade, cursos, sem né? ser algo difícil, atinge todo mundo. Se a gente está incentivando o estudo, né, também, é algo que vem de cima. Sim. Né? Então... A gente incentiva o estudo, tem os cursos, tem várias opções aí. Você não concluiu, né, sobre o curso? Sim, aí eu comecei a fazer e gravar, né, as aulas, colocar, e foi tendo testemunhos, as mulheres mandando muito, eu fui curada, eu fui transformada. Olha, tinha uma irmã que é líder aqui na igreja, tinha muitos anos de cristã, e ela falou assim, eu tô contando porque ela autorizou, né, o testemunho, e ela falou, eu tinha problemas em áreas da minha vida que eu culpava as pessoas, eu culpava meu pai, eu culpava minha mãe, eu culpava todo mundo, e vivia naquele ciclo vicioso de né, perdendo tempo em não me encontrar. E tem uma aula que é a aula de identidade, que eu falo sobre essa volta, né, e você se encontrar com você mesma. E ela falou que quando ela se encontrou com aquela menininha e pegou ela no colo. Primeiro, ela ficou muito brava com a menina, porque nesse dia, ela percebeu que a culpa não era de ninguém, mas era dela mesma. Uau. E ela olhou nos olhos da menina, ela falou tudo que ela tinha para falar.
E ela brigou, só que aí depois ela teve um momento de cura. Ela sentou a menina no colo, abraçou, perdoou. Ela falou, eu me perdoei. Que às vezes é o mais difícil. Né? Eu me perdoei e eu venci. Sabe? Eu nunca mais tive problema com isso. Porque eu encontrei a resposta e eu pude resolver. Então, assim, são coisas que é só Deus, né, que faz. E, assim, Deus foi curando, foi trabalhando. E é um curso que fala de todas as áreas da feminilidade. A gente aprendeu nesse congresso aí sobre o design e é justamente isso que a gente faz nesse curso, voltando ao design original, que é a plenitude da mulher. Que às vezes a gente briga, a gente luta contra isso. A mulher tem muita coisa, a mulher faz muita coisa. Não é pra gente brigar, não é pra gente se afastar disso. Até porque a Bíblia nos leva até esse lugar e fala que existe isso de fato, né? Provérbios 31, que é a mulher virtuosa, a mulher plena, que eu pego como base lá. A gente às vezes tem raiva dessa mulher. Às vezes a gente fica desconfortável porque a mulher que faz tudo, que tá sempre linda, que tá sempre maquiada, tá sempre bem arrumada, ela trabalha, ela faz coisas em casa, ela cuida dos filhos, os filhos a elogiam. Eu fiquei cansada só de ler o que ela faz. Ela corre pra lá, ela corre pra lá, e de noite a lâmpada dela ainda tá acesa. Ela tá, assim, ainda disponível pro marido, né? Então, assim, só que, assim, se Deus deixou isso registrado, é porque Ele quer, tipo assim, é possível viver isso e com satisfação, com alegria. Não é pra gente peso, né? ter o peso disso, é pra gente entender que nós somos capazes. Que Ele nos deu um dom disso tudo também, né? De fazer isso tudo e chegar à noite ainda. E fazer bem. Né? Então, assim, eu percebo que essa é talvez uma diferença muito grande. Que quando você está bem com você mesmo, você faz muito mais coisas. Quando você não está bem, você tem essa sensação de, não sei se eu quero, não vou fazer. Você protela muito, né, tudo, né? E quando você está bem, aquilo deslancha, flui, né? Sim, e às vezes são coisas espirituais que a gente tem que lutar, orar, repreender. Mas tem coisas também que é da nossa estrutura. Tem coisas emocionais, que aí a gente precisa... Aí o livro vai tratar, as aulas vão tratar, as primeiras aulas é sobre isso, identidade, cura, libertação. Mas tem aulas práticas também, né? E aí tem questão da saúde. Eu acho que eu postei ontem um testemunho de uma moça que está fazendo. Ela falou, eu voltei a malhar, busquei. Então, assim... São coisas que nos ajudam também nesse processo. Parece que não, mas a saúde... às vezes procurar um endócrino, ver se está faltando uma vitamina, um hormônio, um negócio. Porque a mulher está desanimada. Esses dias, assim, quando eu tratei, né, comecei a tratar com a doutora Rebeca, que é pastora da igreja, ela foi lá em casa, aplicou uma injeção de vitamina D em mim. E às vezes é só isso que está faltando. Às vezes é uma vitamina D, às vezes passou zinco, passou ferro. Então, assim, são umas coisas que... Às vezes a gente acha que é normal, ou acha que é espiritual, ou acha que é alma, mas não é. Então, é tudo, né? É um conjunto, uma vida nas 3 áreas, corpo, alma e espírito. Tudo funcionando plenamente. Então, o espírito funcionando bem, a alma funcionando bem e o corpo também, que às vezes a gente despreza e acha que não é. Então, isso tudo a gente tem que olhar, é fazer um exercício que nos dá um ânimo, é tomar uma vitamina, né, comer bem, se alimentar bem. Isso tudo vai, talvez, mudar. Tem que ter os 3, né? A parte. E aí tem várias aulas aqui, deixa eu só ler para vocês. Quebrando a identidade, quebrando cadeias, perdão e cura da alma, espelho, espelho meu, a forma que a gente se enxerga. Essa aula traz muita cura também, que muitas mulheres passam anos sem se olharem no espelho, sem se enxergarem. Não gostam do que veem. Apenas 2% das mulheres se acham bonitas. Se acham belas. Quebrando tabus, que é preparando para a próxima aula, que é sobre sexo. Foi bom para você? É o nome da aula. Então, quebrando tabus, não só quebra tabus na área da sexualidade, mas também na nossa religiosidade. Porque nós, mulheres, temos a tendência de sermos muito religiosas. A igreja brasileira é muito religiosa. Muito religiosa. E quebrar isso não é fácil. Não
Eu faço porque as pessoas gostam da religião. Elas gostam, elas ficam presas. Aí é sim, não. Essa aula dá muita discussão por isso. As pessoas querem saber, é pecado, não é? A gente, não é sim não ou não. É uma vida com Deus, né? E é a palavra que te conduz ali, enfim. Aí tem a aula de sexo, edificando o lar, que é a organização da casa. Como é que eu faço isso? Né? Porque tem demônios na sujeira. Então, assim, a gente precisa entender que a desorganização e a sujeira é coisa do inferno. Muito, então, a gente tem que se levantar, sacudir a poeira, literalmente, e se voltar para esse lugar de organização, porque é difícil. Eu entendo um propósito agora sobre uma casa, né? Ter o meu lar, né? Eu lembro que a gente conversou sobre jeito, porque eu luto, tenho uma luta, né? Vocês sabem, né? E assim, é muito complicado. E há uns dias atrás, eu tenho muitos sonhos. O Senhor mostra muitas coisas em sonho. Sim. E o meu sonho, eu tinha um demônio. E que eu amarrava o demônio, eu lutava, eu expulsava o demônio. Uau. E o demônio ficava ali, parado, intacto. Eu colocava a mão, soltava fumaça pela cabeça e ele não saía. Ele não falava, mas ele me induzia a pensar, tipo assim, eu não vou sair daqui. Mas por quê? Porque tem alguma coisa... Porque não tem relação com você. Não tem relação comigo, mas tem relação com essa situação de casa, né? Onde eu tô nesse momento. E às vezes algo que a gente não dá importância, algo que não é espiritual, isso e é muito espiritual. Sim. Mas muito esse espiritual. Sonho veio porque eu fiz 21 dias, antes do 21 dias de Daniel, eu fiz 21 dias de uma campanha de oração. E nesse momento eu ia orar só pela minha casa, só pela minha futura casa. E aí, num determinado momento, eu achei por bem também consagrar a casa onde eu vivo hoje. Sim. Porque eu recebi uma palavra, né? Eu falei, então eu vou orar, vou consagrar o meu futuro lar. E aí o Senhor me despertou para fazer 3 momentos de oração ao longo do dia, assim como Daniel, né, fazia. Então eu fiz um momento de manhã onde eu agradecia pelo local onde eu estava. E eu orava, consagrava aquilo ali. E logo depois veio esse sonho. Foi assim, eu acabei o meu momento e veio o sonho. Então, eu até mandei mensagem para a minha pastora, eu sou do Grupo Mais, né? Então, eu mandei mensagem para Paulinha, e ela tem essa questão com o sonho também, maravilhosa, né? Amo. E ela conversou muito comigo sobre isso. Ela falou, filha, tem sim alguma coisa a ver com a casa, pelo contexto como um todo. E é um ponto muito importante. Às vezes a gente não dá importância, porque Deus é um Deus organizado. Né? Deus é um Deus, ele fez tudo com ordem. Então, por que na nossa vida voltando a gente não até vai na criação, né? Cada dia separadinho. Exatamente. Então, por que a gente não vai ter isso, né? A gente precisa se atentar a isso também. E que bom, né? Que tem ele é organizado e criativo, né? Ai, eu amo. E ele nos dá isso. Ele deu essa criatividade, essa unção para Bezalel construir o tabernáculo. Então, eu peço isso para Deus também. A gente precisa ter essa unção, porque Deus é um Deus incrível, né? Ele criou as coisas, ele podia ter criado... Eu já pensei sobre isso. Ele podia ter criado tudo preto e branco. E tudo assim, também, né? No estalar de dedos, sem cores. Ele fez cores, ele fez cheiros, detalhes, né? Ele fez detalhes. Você pega ali uma borboleta, gente... Nossa, meu Deus! De cor. Uma flor diferenciada que você olha, tem uns jardins que você visita, assim. Que... Gente, é incrível, assim, a criatividade, o amor com que Deus fez as coisas, a organização de juntar, né? E de criar tudo no tempo certo, no momento certo. E ele nos ensina sobre isso e o curso vai falando sobre isso. Aí tem a edificação da família, que é o relacionamento entre a família, né? Como é que deve ser isso no dia a dia. Beleza ao invés de cinzas, que aí já é sobre vestimentas. A gente orienta como se vestir melhor, essa questão da elegância, né? Enfim. Que é importantíssimo para nós, mulheres de Deus, mulheres do reino, né? Nos portarmos, né? Ter uma vestimenta adequada como filha do rei, né? Eu acho extremamente importante. Muito importante. E no final, sorrir diante do futuro, que é um texto que eu gosto muito, Provérbios 31, 25, que fala que a mulher, ela sorri diante do futuro, até falando sobre essa questão da ansiedade, né? Então, assim, do que a gente vai fazer com tudo isso que a gente aprendeu? Sorrir diante do futuro é acreditar que Deus está conosco. É uma mulher de fé, é uma mulher de garra, é uma mulher que põe em prática aquilo que ela aprendeu, que desenvolve o chamado, né? Que leva outras mulheres também a viverem isso. Então, a gente termina falando sobre essa questão do potencial da mulher de ser exemplo, de ser referencial, de brilhar para a glória de Deus. Amém, amém. E tem mais algum livro, além do Apaixone-se pela Bíblia e Mulheres Plenas? Tem mais algum livro que você já escreveu? No momento são esses? Não, no momento são esses. Eu tenho
pensado, planejado, né? Tem muitos projetos aí. E Deus vai fazendo, tempo certo. Nem vou colocar para gerar expectativa. Porque senão a galera também cobra, né, pastora? Porque tem uma cobrança, né? E a gente esse ano tem muitas viagens, então a gente precisa, né, assim, dedicar isso. né? Mas eu tô já alinhando um próximo aí, terceiro aí, se Deus quiser. Vamos ver. Amém. A gente tem, assim, muita coisa. Conversar com você, né? Igual a gente já citou aqui alguns assuntos, uma infinidade, um leque de assuntos, né? Sim. Mas hoje, como a gente focou bastante nessa questão do livro e tudo mais, a gente queria comentar um pouquinho sobre essa parceria, né, com a Sociedade Bíblica do Brasil. A gente não pode encerrar antes de falar sobre isso. Esse evento foi que um eu sonho. lembro quando você contou, eu falei, meu Deus, que lindo! Foi lindo. Conta um pouquinho como foi, como surgiu e como foi, né, o dia. A gente às vezes acha que as coisas vão acontecer, né? Mas a gente acha que é muito distante. Deus, ele promove e ele protege, né, o nosso coração. E nos prepara para aquilo que ele tem. Então, a gente vai em muitos eventos, né? Conhece muita gente. A gente tá num tempo que a gente tem buscado ter essas conexões, o network aí, que está muito em alta. A gente tem se aproximado de pessoas, assim, de Deus mesmo, com o coração na obra. Porque, às vezes, a gente fica muito, assim, envolvido aqui, né? Mas a gente tem buscado referenciais fora e tudo. E o Chicão foi num desses eventos. E num desses eventos tinha um pastor que a gente conhece. E ele entregou o livro para esse pastor, que ele trabalha na Sociedade Bíblica. E aí ele ficou emocionadíssimo com o livro. E buscou, ele falou, eu fui levar para o meu chefe ver, que é o diretor da Sociedade Bíblica. E ele tá assim, você não tem mais um para dar para ele, assim, emocionado. O Chicão chegou falando, amor, eu dei o livro para eles, que não sei o que, eles ficaram empolgados. Só que o Chicão é muito empolgado, né? Eu falei, gente, não deve ter sido tudo isso. Eu acho que foi um negócio muito mais simples. Isso? Acho que foi um negócio muito mais simples, tipo assim, deu o livro e a pessoa foi embora. Mas não, foi exatamente assim como ele falou. Uau. E ficou assim, ele falou, não, vamos fazer alguma coisa. Mas eu falei, gente, eles vão fazer o quê, né? Como é que é? E na mesma semana eles mandaram mensagem pro Chicão falando que ficaram muito empolgados, porque a missão deles é gerar paixão pela palavra. Eles trabalham com isso. Inclusive, agora, há pouco tempo, celebraram 200 milhões de cópias à Sociedade Bíblica do Brasil, distribuídas aí, né, em cada cantinho. E a gente celebra junto com eles, glória a Deus por isso. Amém. E mandaram mensagem querendo uma reunião comigo. E aí marcamos a reunião, eles vieram aqui, foi algo muito assim, planejado, né? Eles vieram uniformizados, vieram com a comitiva. E fizeram a reunião comigo, eu fiquei muito emocionada, muito assim, eles falaram, esse livro, ele não é só da família viva, ele tem que chegar no mundo todo. Uau. Porque a gente ficou admirado pelo tema, por ser algo que a gente... Tipo assim, a gente trabalha em prol disso. Só a gente não tinha esse tema ainda, mas é muito nosso. Por que eu não pensei nisso? E a gente ficou emocionado também por ser uma mulher, porque é raro assim ter livros de estudo. A gente sabe que as mulheres, eles trabalharam muito isso ali na reunião. A gente sabe que as mulheres amam a palavra e estudam, mas elas são mais reservadas. A gente precisa quebrar isso também no mundo espiritual. Amém. A gente não vê mulheres, talvez, discutindo sobre a Bíblia em rodinhas de pastores. E eu era muito essa pessoa no encontro de pastores, que as mulheres ficavam num canto conversando de filhos, marido e casa. Isso é muito legal. Mas eu sempre ficava na rodinha do Bispo Antônio Rocha, João Maciel. Nossa, sabe? Querendo rodinha. aprender, querendo absorver. Eu sempre fui dessas, assim. E as mulheres têm medo disso, né? De conversar sobre a Bíblia, de não saber, de não ter. E é algo que foi incutido, né? Não posso fazer. Nossa, quem sou eu? Tudo bem, mas se Deus te deu, Ele vai te capacitar. Com certeza. E eles ficaram assim... Poxa, é uma mulher que escreveu, né? E no próximo mês seria o mês da mulher. E falaram, a gente vai fazer um evento lá para mulheres e a gente gostaria que você ministrasse. E eu, assim, fiquei super animada, surpreendida. E falei, amém, topo, vamos. Aí fizemos as camisas, convidamos, foi um grupo comigo lá. Foram mais de 100 mulheres. Uau.
que foram, ouviram a palavra, foram ministradas, e com certeza Deus gerou muitas coisas ali, né? Levamos os livros também, vendemos. Mas, acima disso, eu acho que a divulgação da palavra, né? Dessa paixão, é o que arde no meu coração, né? Amém. Então, assim, não que eu não queira vender, eu quero vender, mas não só por vender, porque eu sei que é um negócio muito bom, muito importante, que vai impactar muito as pessoas. Com certeza. E eu, assim, louvo a Deus por isso. E eles foram muito amorosos, sabe? Deram vários presentes para mim. Ai, saí de lá cheia de Bíblia, inclusive essa Bíblia. Ai, que delícia. Foi presente eu ia perguntar deles. sobre essa Bíblia linda, linda. Foi presente deles. Ele falou que Mostra eu Pode mostrar para a câmera aí. pastora. Linda, maravilhosa. Olha ali, Vamos gente. trazer também para Growing, se Deus quiser, Ai, essa que bom, daqui. que Nós bom. temos uma livraria também, para você que não sabe. Gente, pouca coisa, talvez não. Temos uma livraria, somos empresários. Essa é aquela Bíblia que tem vários textinhos comentados, tipo umas mini devocionais, assim. Sim, mas é mais Bíblia voltado para linda. mulher. Sim, Uma letra eu tinha boa. uma dessa, só que assim, era menor, não tinha tantas páginas, era branca, que inclusive eu perdi, uma grande tristeza, porque eu tenho uma outra que é da mulher A Bíblia é o também. livro mais roubado do mundo. Sério? Infelizmente. Eu não queria entrar nesse assunto que eu perdi na igreja. Então, infelizmente. Gente. A gente Entrei fala na só que é o estatística. livro mais lido e mais vendido, mas é o livro mais roubado. Nossa, eu não É uma sabia dessa estatística informação. muito séria que a gente às vezes não divulga por vergonha, né? Aham. Porque é Porque vergonhoso. quando a gente fala assim, poxa, tinha um nome, tinha um telefone, né? Pra pessoa, olha, achei Não, sua mas- Ai, Bíblia. nossa, olha, eu vou falar uma coisa. É do fundo do triste. meu coração, graças a Deus, eu nunca perdi minhas Bíblias. Eu tenho apego. E eu lembro que na aula da bibliologia, uma das meninas falou assim, me empresta a sua Bíblia para eu linda fazer Bíblia. a prova. Eu fui emprestar, quando voltou tudo desmarcado. Gente do céu. Chateada, Fiquei hashtag chateada. Ela virou e falou assim, nossa, me perdoa. E quando ela desmarcou, as meninas que viram, olha, eu estava eu tava no novo, ela estava no antigo. Agora eu não lembro. Mas eu estava em um, ela estava em outro. E aí, quando as meninas viram, a Miriam viu que tinha desmarcado a Miriam. Ai, ela desmarcou a Bíblia da Rosa. Tipo, Não, gente, inclusive, não esse desmarca foi a Bíblia da um irmã. tema que Deus me deu pro Congresso de Mulheres, né? Que ali, Ulda, ele tá nesse contexto que a Bíblia foi encontrada dentro do templo, né? Estava perdida dentro do templo. E eu começo conectando com Jesus. E eu nunca tinha feito essa conexão. Porque Jesus foi perdido, foi achado dentro do Dentro do templo. templo. Perdido e Pelos achado. pais. A palavra, tipo assim, então é uma referência muito forte. Não tá ali por forte. acaso, né? A palavra foi achada dentro do templo. Jesus foi achado dentro do templo. Então, foi muito forte. E aí, ela foi levada até uma mulher. A palavra foi levada até uma mulher. E ela interpretou e profetizou. Então, isso é muito atual, né? sim. E tinham profetas naquele momento ali, importantes, que poderiam fazer esse trabalho, né? Que era Sofonia e Jeremias, grandes profetas. E ela poderia ter jogado para eles, como a gente faz como mulher. Não, chama o Chicão, né? Chama o pastor lá, chama o Sebastião, chama o... Mas ela não, ela pegou aquela tarefa que Deus tinha dado nas mãos dela, uma palavra que estava perdida há tanto tempo. Sim. Ela pegou e interpretou, ela não perguntou nada, ela não jogou para ninguém, ela não deu desculpa, ela simplesmente se fez. levantou e disse, assim diz o Senhor. Amém. É tal, é tal, é tal, é tal. É isso. E a ponto de, depois que ela falar, o rei rasgar as suas vestes, se humilhar e levar o povo, e obrigar o povo. O rei Josias obrigou o povo a servir a eu Deus amo. no período do reino dele. Ai, eu amo. Eu falo isso lá em casa com as crianças. Falo, vocês não têm opção. Vou fazer igual o rei. Não tem, A não gente tem. Vai obriga ser com a isso. nossa, aí. nosso ensino, com a nossa palavra, com a nossa vivência, com a nossa postura. Sem Né? dúvida. Pastora, antes da gente encerrar, porque a igreja fecha, né? Mas eu queria que você explicasse pra gente eu mais acho que, de ou repente, se a menos. gente quisesse fazer num outro momento, Ai, eu topo. porque eu acho que, assim, não seria Vai legal ficar pouco falar rápido tempo, né? sobre isso, porque eu queria falar sobre a construção de uma história com Deus, como eu falei beleza. Sobre os ali. memoriais. Os né? memoriais, Você trouxe é. pra gente pra Ai, a gente já mostrar. tem mais um tempo, Eu então. sou- Deixa anotar eu aqui, sou peraí, uma- rapidinho. eu sou Sexta uma participação adepta. da pastora. E aí, antes de falar dos memoriais, que eu trouxe dois... Esse
esse aqui é um memorial também na minha vida, mas eu já quero mostrar que tem a ver com a palavra. Deixa eu ver se dá para mostrar aí. Aonde aqui? Qual câmera? Essa aqui. É um iade. Da próxima eu vou trazer, né, para mostrar de novo. É um iade judaico, ó, ou dedo de Arão, chamado dedo de Arão também, que tem um dedinho aqui na ponta, que os judeus usam até hoje. Ó, tem as 12 pedras aqui, que simboliza as 12 tribos, né, no peitoral do sumo sacerdote. Claro, a minha não é de ouro. Poderia ser, mas eles usam de ouro ou de prata, né? Tem vários tamanhos também. Mas eles usam até hoje na leitura da Torá, porque para eles a palavra é tão sagrada, e eu acho que eu quero terminar com isso aqui. Eles falam, quando foi ratificar, né, os textos sagrados, organizar no que a gente chama de cânon hoje, que é a organização da Bíblia como ela é hoje, os judeus fizeram uma reunião para ratificar aquilo que Esdras já tinha construído, né, como organização da Bíblia. E eles chamaram aqueles textos de os textos que sujam os dedos, que os textos que eles são tão sagrados, tão fortes, textos tão espirituais, tão inspirados, que a gente não pode tocar, porque se a gente tocar, a gente fica impuro, sabe? Então, eles chamaram de textos que sujam os dedos, e surgiu essa ideia da iade, que é para você fazer a leitura sem encostar no texto sagrado. Para você conseguir acompanhar, sem perder. No caso de cá para cá, né? Porque é da direita para a esquerda. E eles usam até hoje. Eu tenho também, né? Eu conheci alguns textos sagrados quando eu fui para Israel. E, inclusive, alguns textos que foram encontrados no Mar Morto. E eu falo sobre isso no comecinho do livro, né? E é uma história que a gente poderia contar também, mas não tenho tempo. E eles estão guardados em alguns lugares ali em Israel. Eu conheci, tem inclusive o rolo de Isaías, eles encontraram praticamente intacto. E esses manuscritos do Mar Morto são a maior prova arqueológica de que o texto não foi mudado. Porque o que eles tinham eram textos de 1000 anos para trás, e todo mundo achava que... isso agora, recente, né? Que não justificava. Não, são textos de 1000 anos. Não tem como provar que esses textos não foram modificados. Mas como eles acharam textos de 2000 anos para trás, acharam preservados totalmente textos que foram colocados em vasos de barros e depositados dentro de cavernas. Os essênios fizeram isso para preservar o texto, porque os romanos estavam indo, invadindo a cidade, destruindo tudo. Eles falaram, depois a gente volta lá e pega, porque o nosso maior tesouro é esse. Sim. E só que os romanos foram, invadiram e destruíram todo mundo e tudo, e acabaram com eles. E não sobrou um para falar que esses pergaminhos estavam guardados. Mas os pergaminhos permaneceram lá. Permaneceram, e 2000 anos depois disso, encontraram e foram fazer uma reunião. Isso foi um evento, assim, importantíssimo. Foram padres, pastores, rabinos, líderes religiosos do mundo inteiro para fazer a comparação dos textos mais novos, né, das traduções mais novas, com esses textos de 2000 anos atrás, e eram idênticos, não havia sofrido nenhuma modificação. Então, isso provou que, se esses textos não foram modificados, também os outros antigos, né, mais antigos que isso, também não. Porque como que um negócio ia ser preservado durante tanto tempo assim? Então, é a maior prova arqueológica que os textos estão intactos, né? Até porque, se fosse tudo muito certinho, não houvesse dúvidas, porque tem muitos textos de difícil entendimento. A gente fala que a Bíblia não tem erros, mas tem textos de difícil entendimento, mas uma das regras da hermenêutica é a própria Bíblia se explica, a sua própria intérprete. Então, ela mesma vai explicar. Se você tiver uma paciência e um desejo e uma persistência em desvendar os mistérios ilimitados, você vai chegar lá, né? E o que você não conseguir descobrir também, aos poucos, Deus vai te mostrando, na eternidade você vai descobrindo, porque tudo tem um sentido. E os textos, eu acredito piamente de que os textos difíceis, o que eu bato ali a cabeça, que eu não consegui ainda entender, é para mostrar que realmente são textos originais, são textos que não foram modificados. Porque se a pessoa quisesse facilitar, não, isso daqui está meio esquisito, vamos facilitar. Juízes 18, não vou colocar, não.
Não, vamos colocar não, vamos facilitar, vamos explicar isso aqui. Isso, vamos mudar. Isso daqui num texto fala uma coisa, num texto fala que é 2 cegos, no outro fala que é um só. Não, vamos, para facilitar, vamos colocar 2 nos 2 ou 1 nos 2. Não mudaram. E isso é importantíssimo para a gente ver o quanto está ali. O quanto foi colocado daquele jeito, deixado daquele jeito, mas é para um fim específico. É para nos ensinar algo e para que a palavra continue permanente aí e continue falando aos nossos corações. E aí, isso daqui também fala muito, né, do que eu sou. Eu guardo isso de uma maneira muito especial. E sempre... Quando eu pego, né, nesse memorial, eu sinto que Deus está falando comigo sobre essa importância da palavra. Porque quando você estuda muito, tem anos de estudo, talvez você possa cair nesse erro, nesse lugar. Talvez muitos pastores já viveram isso, de desvalorizar um pouco, sabe? Eu já sei, eu já conheço, né, todo dia eu leio. E eu vou preparar uma palavra para os pastores, às vezes, né? Senta ali 5 minutos, prepara algo, já sabe, já conhece. Às vezes não tem tanto esse esforço, cai numa rotina. E alguns caem numa rotina até muito perigosa, de cair assim, porque a letra mata também, né? Aí você acaba perdendo essa vida que a letra te proporciona por você achar que você já sabe muito, às vezes, E de ser algo natural, assim. Uma empresa, né? Algo empresarial, faz parte do meu trabalho. Mas não é, sabe? Sempre vai ser espiritual, ministerial. Ai, Deus, ministerial. Então, eu sempre pedi isso a Deus, para que Ele mantivesse o meu coração fiel a isso. E isso me faz lembrar, sabe? Dos textos que surgem os dedos. A gente não leva tão ao pé da letra, deveria levar mais, talvez. Porque eles, até hoje, né, quando eles vão escrever, ele tem uma série de posicionamentos, né, quando eles vão fazer os textos originais. Toda vez que eles vão escrever a palavra Deus, eles param, tomam um banho, se limpam, voltam. Né? Se tiver um errinho, eles queimam todo aquilo que foi escrito e começam tudo de novo. Não pode errar, não pode... Né? Então, tem que ser tudo com muita dedicação, com muito empenho. Hoje, assim, é um equilíbrio que a gente tem que buscar na nossa vida, de ter esse zelo, né? Não ter a palavra como algo, assim, nessa questão de fazer dela um ídolo, né? Mas ter o respeito a que ela merece, porque ela é Cristo, né? Sim. Ela é uma pessoa, né? Ela é Cristo. E não usá-la também para os nossos fins, né? Para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente acha. Tem gente que usa a palavra para isso. Foi até a pregação no dia que eu fui trazer o livro, né? Fazer a apresentação do livro. Eu falei sobre isso, que Jesus fala com os fariseus, né? Vocês estudam, vocês examinam as escrituras achando encontrar vida eterna. E ele não está mandando eles examinarem, ele está confirmando que eles examinavam. Eles eram grandes estudiosos, nem por isso eles eram apaixonados. Então, o segredo não é examinar, não é estudar, não é se aprofundar. Aí, ele dá o segredo ali. Porque é como se ele estivesse falando assim, vocês estudam, mas vocês não me encontram nelas. Porque vocês estão diante da palavra, estão questionando. Então, assim... Então, estudar a Bíblia para quê? Para encontrar Jesus. Se for outro motivo, é legal, você vai encontrar resposta, você vai encontrar cura, você vai encontrar salvação, mas talvez isso não te leve a uma constância, uma paixão. Para você se manter apaixonado, tem que encontrar Jesus. Então, pastora, aproveita então, deixa um recado para quem quer aí se manter apaixonado, como fazer isso, convida as pessoas... Convida para ler o livro também. Aonde que a gente encontra o livro? Fala um pouquinho sobre isso, porque a gente vai encerrar, infelizmente. Nós ficaríamos muitas horas, mas todas nós temos filhos nos esperando, 3. né? 3 também. Os nossos pontos estão assim, é isso, finaliza, vambora. Então, assim, deixa um recado. Convida as pessoas a se apaixonarem mesmo, sabe, pela palavra. Fala onde é que está o livro que está disponível para a gente poder aí incentivar a mais pessoas a se apaixonarem pela palavra do Senhor. Nós temos o livro aqui da igreja, na secretaria da igreja, você pode, né? E a secretaria está aberta no horário comercial todos os dias, você pode vir aqui, que tem o livro.
e você vai poder ter o seu. Amém. E tem na nossa livraria também, que abre nos horários de culto. Então, se você quer, de repente, uma assinatura, uma fotinha, vem nos horários de culto, que aí eu tô aqui. A gente pode ali orar, abençoar a sua vida, quebrar, né? De repente tem alguma coisa que você acha que, eu não consigo mesmo, pastor. Eu já tentei estudar, ler, me aprofundar, não consegui. Talvez é algo espiritual, né? Que te impede, uma dificuldade mental mesmo. E a gente vai orar, vai quebrar isso. Eu já quebro em nome de Jesus na sua vida, desfaço toda a confusão, todo impedimento, toda trava, porque o inimigo não quer que você conheça a Bíblia. Ele quer colocar sono, ele quer colocar perturbação, ele quer colocar impedimentos. Então, assim, rompe com isso, quebra, coloca a mão na sua mente, repreende em nome de Jesus e se dedica e tenha constância nesse estudo, porque Deus vai te levar a lugares muito profundos. Amém, amém. Em nome de Jesus. Pastora, muito obrigada. Foi um prazer. Eu já anotei aqui, tem mais 2 pautas, tá? Mais 2 além das que já tinha. Então, agora temos 7. Sim, então, temos missões, temos muita coisa construir uma história com Deus. Nossa, muito legal. Pra mim foi uma honra, viu, estar aqui com vocês. Agradece. Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo, que o Senhor use poderosamente, em nome de Jesus. Amém. E traga muita vida para esse lugar, para esse ambiente. Você que está assistindo, continue acompanhando aí. Isso, importante. Vem muita coisa boa pela frente. Vem sim, gente. Esse é só o primeiro, né? Esse é só o primeiro. E a gente gostaria muito, né, que vocês... Aonde essa palavra chegar, né, que as pessoas continuem assistindo. Glória Tem a Deus. muitos assuntos enriquecedores, né, para a família, para todo mundo, né? A gente vai trazer muito conteúdo para vocês. Pro povo de Deus. Deixa também no comentário um conteúdo que vocês gostariam de ouvir. Traz alguém, né? Tem uma pessoa, em Volta Redonda, não é em Volta Redonda. Às vezes tem um bispo, tem alguém, porque não precisa ser pessoa só da igreja. A gente vai trazer também pessoas de fora, né? Então, assim, deixa uma sugestão. Quem que você quer ver aqui? Quem que você quer saber um pouquinho mais? Porque pode ser interessante. Vai que da próxima vez a gente não traz exatamente essa pessoa que você colocou aqui no comentário. E a gente pode aproveitar também... a gente vai ter outros, né, com a pastora Com certeza. O próximo, então, a gente já pode ser se construindo uma vida, né, uma história com Deus. Isso. Se você já tem uma pergunta... Eu vou falar mais sobre a minha vida, né, pessoal? Isso. Se você tem uma pergunta que você quer fazer para a pastora, Legal. já manda. Já manda. Né? Porque aí a gente já anota e já traz essas perguntas no próximo. Pergunta. E a gente gosta de ler comentário. A gente fala isso, né? Isso. A gente gosta de saber quem está participando. A gente lê tudo. A gente vê. Quando a gente fala assim, deixa aqui. Porque a gente participa muito juntas na interatividade, né? Nos congressos. Sim. Uma dupla constante aqui. Então, assim, a gente sempre fala, gente, deixa no comentário e eu leio todos, eu vejo, eu gosto de saber. A gente manda para as igrejas que olham. Então, assim, a nossa intenção é abençoar vocês. A nossa intenção é propagar a palavra do Senhor, levar o reino até onde o Senhor mandar, cumprir o ídolo do Senhor. E eu espero de verdade que vocês tenham sido tão abençoados quanto nós fomos. Foi um privilégio, foi um prazer, foi o primeiro de muitos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E a gente aguarda vocês no próximo. Até o próximo episódio. Tchau, gente.